A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui agora para comentar a lição número 9. Essa lição aqui, o primeiro projeto de globalismo. Você que é professor da EBD e ministra aula usando a revista da CPAD, essa revista que vem falando sobre aí o ser humano, né? A gente vai falar aqui do caso de vários temas relacionados ao ser humano. Você que está acompanhando essa revista sabe que nós estamos estudando essa lição 9, que vamos falar sobre esse tema globalismo. Bem, você que acompanha o EBD em Foco sabe que a gente posta 2 vídeos por semana, então vou só explicar aqui rapidinho. A gente posta o primeiro vídeo com o slide explicando passo a passo da lição, tirando todas as dúvidas aí, tópicos e subtópicos. Nesse vídeo aqui é o vídeo de destaque, onde eu destaco algumas partes da lição para deixar um pouco mais claro alguma coisa que ficou aí na dúvida, tá? Então algumas pessoas ficam com dúvidas, eu entro em contato e aí eu vou e explico de forma mais detalhada. Nesse vídeo, o destaque dessa semana vai ser baseado em dúvidas que eu vi em grupos do WhatsApp, que eu recebi também no WhatsApp, na lista de transmissão, que eu recebo no WhatsApp do EBD em Foco. Vai ser um destaque um pouco diferente. E também aconteceu essa semana alguns imprevistos, eu tive que fazer uma viagem de última hora, ficou um pouco corrido, e esse vídeo ele vai ser talvez até um pouco mais simples do que os outros que eu tenho realizado aí de destaque. Eu vou só tirar mesmo algumas dúvidas, porque eu quero manter esse compromisso de fazer toda semana. Se a gente falhar uma semana, aí começa a ficar aquele negócio bagunçado. Então mesmo que seja algo mais curto, mais simples, mas eu pretendo fazer. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, esse tema globalismo. Muitas pessoas criticaram o escritor da revista por escolher esse tema porque não é um tema que talvez tenha tantas aplicações práticas. E de fato eu vou ter que concordar. Muitos professores da EBD entraram em contato comigo com essa dúvida e eu também percebi isso. Parece não ser um tema assim muito conhecido, muito fácil de explicar. Eu não sei se o escritor da revista pegou o tema, depois escolheu o tema e depois escolheu a passagem bíblica, ou se ele escolheu a passagem bíblica e depois escolheu o tema. Eu não sei bem como foi que ele fez isso. Então ele fala de globalismo, ele fala da Torre de Babel, da família de Noé, após o dilúvio, e depois ele vai falar, ele cita um pouco sobre a questão do anticristo. Então a lição mistura isso e tudo e ficou assim algo um pouco... deixou os irmãos um pouco com dúvida. Então vou fazer algumas considerações aqui para você entender melhor esse tema. Primeira consideração é em relação à genealogia, né? Vou colocar assim, toda aquela lista de genealogias ali, aquela lista de genealogia tem muita gente que fica fazendo um monte de cálculo, querendo saber quem estava vivo na tal época, quem estava vivo na época do dilúvio, quem estava vivo na época da Torre de Babel. Vá com calma em relação a isso. Por quê? Porque alguns especialistas da área mesmo, que estudam o hebraico, a cultura antiga, estuda de forma mais profunda essa cultura daquele mundo ali, daquela época, entendem que a genealogia que está na Bíblia, as genealogias, elas não são 100% assim, fiéis na questão de um gerou o outro. Tem saltos, tem alguns saltos nessas genealogias. Alguns intérpretes entendem que ali é só para mostrar realmente que está seguindo uma linhagem, que mostrar realmente a origem que veio de todo mundo de Adão, depois até Noé, depois até Abraão, aí vai até Davi. Então essa genealogia ela não tem o objetivo, o propósito de ser exata, de ser assim de forma cronológica certinha. Pode ser que teve um salto. Pode ser que teve várias pessoas que não foram citadas ali e aí saltou lá na frente. Isso é perfeitamente possível porque a gente percebe que de Adão até Noé são 10 gerações. De Noé até Abraão, mais 10 gerações. Então 10, isso parece que é a intenção do escritor fazer nesse mesmo intervalo de pessoas, né? Número de pessoas, 10 gerações, intervalo de gerações. Quando a gente vai para a genealogia de Mateus, por exemplo, falando de Jesus, a genealogia que Mateus coloca lá de Jesus, ele coloca de sorte que são 14 gerações de fulano a fulano, 14 de fulano a fulano. Então parece que lá em Mateus ele também tem essa intenção. Tanto quando você compara a genealogia de Mateus com as genealogias do Antigo Testamento, percebe que tem saltos. Ele pula alguns descendentes. Por quê? Porque ele tem essa intenção literária de fazer algo, né, literário, bonito, 14 gerações, depois 14 gerações. Então, da mesma forma, Gênesis, 10 gerações,
não necessariamente são 10 gerações. Então não fique preso às genealogias, porque você pode, né, tirar algumas conclusões precipitadas aí. Tá? Fazendo essas considerações, a gente entende o seguinte, que depois do dilúvio, aí a sociedade se corrompeu. A sociedade se corrompeu. O escritor da revista vai colocar aqui que parece que Noé perdeu o controle de educar os seus filhos e tudo mais. Pode ser também. Pode ser também que passou-se muitas gerações, como eu falei das genealogias, não são precisas, não são exatas, então passou-se muitas gerações. E o pecado, ele corrompe o ser humano de todo jeito. O ser humano está afundado no pecado. Então não tem para onde correr. Então eles chegaram nessa ideia de construir essa Torre de Babel, porque corrompidos pelo pecado, o ser humano aumentou o seu ego e disse assim, nós não precisamos mais de Deus. Mais ou menos nesse sentido. Nós conseguimos fazer por nós mesmos isso aqui. Então a gente vai construir essa cidade, essa torre. Então ali a gente vê um projeto de anular Deus e colocar o homem como sendo o centro de todas as coisas. Então a gente tem potencial para isso. Então tira Deus da jogada, né? Tipo assim, tira Deus da jogada. Quem manda aqui agora somos nós. Ah, será que era uma sociedade de ateus? Pode ser que sim, mas de acordo com a cultura da época, era difícil alguém não acreditar em um Deus. Então era meio que realmente era uma negação de Deus, do poder de Deus, da dependência de Deus de forma consciente. Porque às vezes o ateu fala assim, eu não acredito em Deus. Mas nesse caso aqui eles acreditavam em Deus, mas eles estavam negando Deus de forma consciente. Então isso aqui estavam talvez até querendo se colocar no lugar de Deus. Então a lição que nós podemos tirar aqui dessa questão aqui da Torre de Babel é que o ser humano, se deixar se levar pela sua natureza pecaminosa, ele vai desprezar Deus mesmo crendo que Deus existe. Então a aplicação que a gente tira isso aqui, desse tema, para nós, é que nós como crentes podemos fazer isso algumas vezes, mesmo crendo que Deus existe, mesmo tanto na igreja, querer colocar o eu em primeiro lugar. E esquece que é Deus que está no comando. Então a gente pode tirar essa aplicação que nós como crentes temos que ter muito cuidado para não tirar Deus fora e colocar nós como sendo os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e não depender de Deus como esse povo estava fazendo. E aqui o escritor da revista faz uma referência ao homem do pecado que seria o anticristo. Quando a gente vai para o texto lá de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, aí do versículo 3 em diante, né, que ele vai falar assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sempre que vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. Então ele fala de apostasia. O que é apostasia? Alguém que recusa servir a Deus de forma consciente. Lembra a Torre de Babel? Recusar Deus mesmo conhecendo Deus. Isso é apostasia. Então ele fala do homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui o escritor da revista faz essa ponte da Torre de Babel com o anticristo, que parece também, lá de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 13, vai falar que ele dominará sobre todas as nações e línguas. Então dá a entender que será um governo mundial. João, quando fala do anticristo, ele fala do espírito do anticristo. Então, o que é o espírito do anticristo? É esse espírito do homem querer estar em primeiro lugar, desprezar Deus, se apostatar de Deus e querer sentar-se no trono de Deus e colocar-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse espírito do anticristo já está no mundo e as pessoas já vivem dessa forma. Então, o cristão, o salvo de verdade, ele vai colocar Deus em primeiro lugar e não o eu em primeiro lugar. É morrer, o eu tem que morrer, tem que ser crucificado com Cristo e Cristo tem que reinar na nossa vida. Então, assim como lá na Torre de Babel, assim como vai ser no governo do anticristo, o Deus vai estar fora e o homem vai estar em evidência. Um evangelho antropocêntrico, onde o homem é que decide, não Deus é que decide, que é soberano. E isso trazendo para nós, se você que é professor do EBD está preocupado com a aplicação prática disso, traz nesse sentido, como nós cristãos devemos nos comportar olhando para esses exemplos, tanto um exemplo do passado,
como um exemplo do futuro. A palavra globalismo aqui se refere a justamente isso, né? Um governo mundial independente de Deus, onde o homem está em primeiro lugar. Será que nós, como cristãos, não fazemos assim de vez em quando? Esquecemos de Deus? Então, nós orarmos e vigiarmos para que nós não entremos nesse caminho, nessas ideias mundanas, nessas filosofias mundanas, onde Deus é desprezado. Alguns não creem em Deus, mas aqueles que creem em Deus também podem agir dessa forma, como aconteceu no passado e vai acontecer também no futuro. Então é isso que eu tenho para falar de destaque dessa lição. Infelizmente, devido a alguns incidentes, eu não vou me aprofundar, até mesmo porque agora eu já tenho que sair. Então já estou atrasado para uma outra atividade ali. Infelizmente não vai dar para eu passar aqui com alguns tópicos de forma mais detalhada, mas eu espero que você tenha compreendido a ideia geral da lição e tenha compreendido a aplicação prática dessa lição para que você possa passar para os seus alunos, não ficar só em uma teoria muito vaga, sem se aprofundar de fato no tema e sem trazer algo realmente prático para a vida dos cristãos. Amém? Então eu encerro aqui essa aula. Eu agradeço você. Qualquer coisa, deixe o seu comentário, a sua participação. A paz do Senhor. Até a próxima aula.